Neste vídeo, irei abordar sobre a inexistência faraônica bíblica. É um conteúdo que precisa de muito fundamento e conhecimento histórico e de toda a compreensão básica, desde a sua formação até o seu auge civilizatório imperial faraônico. Sabemos, com o sedentarismo dos povos primitivos no chamado Crescente Fértil, do Egito à Mesopotâmia, e ali se instalaram nas margens dos rios Tigre, Eufrates e Nilo. Como estou abordando dentro do contexto do Egito Antigo, os povos primitivos que originaram a civilização egípcia se estabeleceram nas margens do rio Nilo e ali desenvolveram uma das maiores e poderosas civilizações, a civilização egípcia. Então, esses povos foram se desenvolvendo e formando civilizações complexas, bem estruturadas e arquitetadas, com culturas e povos bem distintos. No caso do Egito, não houve a formação e invasões de outros povos, só foi constituído pelos povos egípcios. As invasões egípcias só vêm acontecer já no chamado Médio Império, pelos Hicsos. Os primeiros povos a invadir o Egito foram os povos Hicsos. Lembrando também que quando se trata do Egito, estamos se referindo diretamente à África, ou seja, o Egito antigo dos faraós são civilizações africanas de pele escura. Esses personagens que a gente vê em novelas e filmes de pele clara não está de acordo com a realidade do que era o Egito Antigo, principalmente a novela Os 10 Mandamentos, que distorce totalmente a realidade referente ao Egito Antigo. É justamente sobre isso que irei abordar a seguir, onde na novela mostra quem foi o faraó, e ele não se afogou na novela com a abertura do Mar Vermelho, que na mitologia bíblica não informa o nome do faraó, como também não diz se o faraó se afogou ou não no Mar Vermelho. Enfim, com a sedentarização dos povos primitivos, a vida explode nas margens dos rios e vão surgindo as primeiras aldeias ou nomos. Essas aldeias e esses nomos têm a necessidade de unirem esforços para poder trabalhar aquele sistema natural de cheias e vazantes do rio Nilo, para produzirem mais e mais produções de alimentos. Então, a reunião desses nomos, por volta de 5.000 anos antes da Era Comum, configura dois reinos, o reino do Baixo Nilo e o reino do Alto Nilo. Por volta de 3.200 anos antes da Era Comum, acontece a conquista do Alto Nilo pelo Baixo Nilo, ou seja, a unificação dos dois reinos pelo primeiro faraó do Egito, chamado Menés. 3.200 anos antes da Era Comum, começa o chamado Egito Clássico, ou simplesmente o Egito dos Faraós. Também, nesse período, é classificado o período dinástico faraônico, ou seja, o período das dinastias dos faraós, antes da unificação dos reinos com Menés, ou seja, todo aquele período que eu falei, das aldeias primitivas dos nomos, que formaram o reino do Alto e Baixo Nilo. Chamamos de período pré-dinástico, ou seja, o período de formação do Egito como a gente conhece. Já a partir de Menés é o período dinástico. O período dinástico vai ser classificado ou dividido em três períodos. São eles: Antigo Império, Médio Império e Novo Império. O Antigo Império, com a unificação dos dois reinos por Menés, de 3.200 a 2.200 anos antes da Era Comum, temos o Antigo Império. A grande marca do Antigo Império são as construções das três pirâmides. São elas Quéopis, Quéfren e Miquerinos. O sistema de produção do Antigo Império egípcio
é o chamado sistema de servidão coletiva. Antigamente era chamado de modo de produção asiático. Mas aí perceberam que esse mesmo modo de produção asiático era o mesmo das civilizações pré-colombianas, que são os incas, maias e astecas. Por isso que hoje em dia é preferido que chame de sistema de servidão coletiva do que modo de produção asiático. O sistema de servidão coletiva é a coletividade que serve ao núcleo palaciano, ao núcleo dirigente que, em nome da religião da teocracia, domina e controla toda essa massa ao seu dispor. É através desse sistema de servidão coletiva que acontece a construção das pirâmides, que nada mais é do que túmulos. Só que esses túmulos são para as múmias dos faraós, porque os faraós eram divinizados como os próprios deuses em pessoas. Então, o significado dessas 3 pirâmides quer dizer pai, filho e neto. Acontece que essas construções exigiu muitos esforços por 3 gerações de cada pirâmide. E isso vai provocar um desgaste, ou seja, uma diminuição na produção agrícola, porque ao invés das pessoas estarem cuidando das represas, das irrigações, elas estavam lá construindo as pirâmides. O que aconteceu? Os líderes locais, os chefes dos nomos, os nomarcas, que ainda estavam lá comandando as regiões, eles simplesmente não querem saber mais desse poder do faraó. É isso que marca a passagem do Antigo Império para o Médio Império, ou seja, é a fragmentação do poder faraônico do Egito. Os poderes locais passam a prevalecer e o poder central deixa de existir. O Médio Império começa a partir de 2100 a 2200 anos antes da Era Comum. O que marca o período do Médio Império? É a reunificação do poder. Só um detalhe, essa segunda unificação é a partir da cidade de Tebas, que vai ser a nova capital do Egito. A nobreza de Tebas promove essa reunificação do poder faraônico, a centralização do poder novamente. E também a partir daí nós vamos ter o auge da organização burocrática, administrativa, governamental. Inclusive aqui se destaca a figura do escriba. O escriba no Egito Antigo, ele é um burocrata ao cobrador de imposto. Enfim, ele era os pés e as mãos do faraó. A presença da personagem escriba consolida a partir do Médio Império. Outro destaque do Médio Império foi a invasão dos Hicsos, que foram os primeiros povos a invadir o Egito Antigo. Os Hicsos vieram da Ásia Menor, que hoje corresponde à atual Turquia. Então, com as expulsões dos Hicsos do Egito, marca o fim do Médio Império. Os Hicsos foram expulsos em 1580 antes da Era Comum. Foi nesse mesmo período que aconteceu a suposta chegada dos hebreus no Egito Antigo, que eram povos próximos aos Hicsos. Então, o maior desafio do Egito Antigo foi lutar para a expulsão dos Hicsos. E quando conseguiram, o Egito se torna guerreiro, militarizado. E é com as expulsões dos Hicsos do Egito, dá início ao chamado Novo Império. O Novo Império marca o auge da expansão militar e econômica do Egito. Eles vão inclusive conquistar regiões fora da África, subindo onde hoje seria a Palestina, chamado Corredor Sírio-Palestino, e também ao sul da África, na região da Núbia. O maior destaque do Novo Império Egípcio é a reforma religiosa do faraó Amenófis IV, o famoso Akhenaton, um dos maiores faraós da 18ª dinastia,
só perdendo para seu filho Tutankhamon. Essa reforma religiosa de Amenófis IV é propor a abolição de todos os deuses egípcios e só adorar e cultuar ao único Deus, o deus Atom, o Sol. Até ele mudou o nome dele de Amenófis IV para Akhenaton, que é o filho de Atom, ou adorador de Atom, que é o Sol. E dessa forma ele dá um golpe político. E o faraó Akhenaton é ameaçado pelos sacerdotes de Amon-Ra, o grande deus da capital de Tebas. Então, essa reforma religiosa por Akhenaton, na verdade, foi uma tentativa de um golpe político. A ideia dele era calar todos os outros templos e a adoração aos outros deuses, que ele fosse a única voz no Egito. Mas essa ideia de uma reforma religiosa por Akhenaton não deu certo. Logo tudo voltou ao que era antes. Trazendo já para um período mais recente, como 18ª dinastia, quando a gente olha ali para o Akhenaton com o deus Atom, a forma como o deus Atom foi sendo introduzido, vou falar esse exemplo só para vocês terem uma ideia, né? Como que o deus Atom foi se tornando ali o centro da religião, daquela reforma religiosa. Ali envolvia muita questão financeira, porque a gente tinha antes os sacerdotes de Amon, e eles tinham muito poder, esses sacerdotes, e dinheiro. Poder, dinheiro, bens, muitos bens, propriedades. E quando o Akhenaton empreendeu toda essa reforma, que já vinha se encaminhando, mesmo antes do Akhenaton, e ele pegou todos os bens, né, que esses sacerdotes possuíam e transferiu para o deus Atom, para ele, né? Então, houve essa só para vocês terem, estou citando esse exemplo para entender como é que funcionava. Era todo um jogo político. Sabemos que o Egito Antigo era politeísta, mas com a reforma religiosa de Akhenaton passou a ser monoteísta. Mas em seguida, o politeísmo volta a ser a religião principal do Egito Antigo. Quando é que se dá a decadência do Egito Antigo? A partir de invasões estrangeiras. Aí vem os assírios, os persas, a Macedônia com o período helenístico, o Império Romano, o Império Árabe. Também o Egito passou pela dominação da Inglaterra no século XIX. Enfim, fiz todo esse resumo introdutivo de toda a construção histórica do Egito Antigo só para poder chegar no que eu quero, que é a inexistência dos faraós bíblicos na história e na arqueologia. Quando nós falamos de religião, estamos falando diretamente de crença, de fé, de mitologia. Religião é uma construção cultural que vai adquirindo e agregando elementos culturais religiosos de outros povos e civilizações, que vai passando de geração para geração. E quando a religião é estudada apenas com a concepção da crença e fé, você não vê e nem percebe os erros existentes nela. Mas quando você a estuda usando o senso crítico e a racionalidade, você a enxerga como a religião realmente é, com sérios problemas e lacunas. E quando vamos para a história e para a arqueologia, aí que a situação piora, porque não existe sequer uma passagem na Bíblia que fala de feitos pelo próprio Deus que comprove na arqueologia e na história. Existe uma falha terrível da própria Bíblia com a arqueologia, porque não existe sequer uma fonte histórica concreta de algum feito existente na Bíblia. O que encontramos só é na Bíblia. Fora dela não existe nada. Exemplo, o famoso Êxodo existente na Bíblia, onde saíram milhares de pessoas do Egito para o deserto. Mas quando vai para a arqueologia, não se encontra absolutamente nada que comprove que realmente esse êxodo aconteceu. Falta provas concretas e reais. E quando vamos para a existência dos faraós na Bíblia, aí que a coisa fica feia.
onde a própria Bíblia não fala o nome dos faraós no próprio contexto bíblico. Isso jamais deveria ter acontecido, principalmente para um livro que se diz sagrado e inspiração divina. Então, esse foi um dos maiores erros que jamais deveria ter acontecido dentro da própria Bíblia. Quem era o faraó que foi, digamos assim, destruído pelo Mar Vermelho, que morreu afogado no Mar Vermelho quando os israelitas estavam fugindo do Egito? E quem foi o faraó que substituiu ele, sucedeu ao trono? Boa pergunta. Quem mandou essa pergunta foi o Elísio Lázaro Franco de Salvador, Bahia. Adriano, eu gosto muito do seu canal, por isso sou inscrito. Obrigado, Elísio. Gostaria de saber como ficou o Egito depois que Moisés tirou o povo de lá da escravidão. E qual que era o faraó que reinava naquela ocasião? Grande abraço. Elísio, um grande abraço para você também, ótimo tema. Embora a Bíblia não fale o nome desses faraós, nem do faraó que negociou diretamente com Moisés ali, e nem do faraó que substituiu ele, né, que sucedeu ao trono, mas mesmo a Bíblia não mencionando, historiadores acreditam historiadores dizem encontrar evidências que falam quais seriam esses faraós. Então não é a Bíblia que está falando, e sim historiadores. Por exemplo, o governante que morreu afogado, aquele que negociou com Moisés e que foi atrás deles e morreu afogado no Mar Vermelho quando fechou, muito provável foi o Amenófis II, o faraó Amenófis II. Ele governou de 1427 a 1401 a.C. Tudo indica que foi esse faraó que morreu afogado lá então pelo Mar Vermelho. E quem sucedeu o trono tenha sido seu filho, o faraó Tutmose IV. Esse faraó Tutmose IV, ele reinou de 1401 a 1391 a.C. Isso, como eu estou mencionando, de acordo com historiadores, pois na Bíblia não cita nenhum desses nomes. Por que será? Por qual motivo que os autores não mencionaram o nome dos faraós na própria Bíblia? Na novela Os 10 Mandamentos foi dado o nome do personagem que fez o faraó de Ramsés II. E também na novela o faraó não morreu com a abertura do Mar Vermelho. Existem dois erros gravíssimos na novela, porque a própria Bíblia não diz o nome, não revela quem é o faraó, como também ela não fala se o faraó morreu ou não. É isso aí. Quando nós vamos para a arqueologia, a situação piora mais ainda, porque não existem concretamente fontes históricas reais que possam revelar quem foi o faraó da abertura do Mar Vermelho. O que os historiadores e arqueólogos cristãos fazem? Eles levantam e criam hipóteses em cima de evidências. Qual foi o faraó desse evento? Mas são apenas hipóteses, malabarismo, para justificar e dar veracidade àquilo que não existe. Muitos têm a hipótese de que foi Tutankhamon, outros dizem que foi o Amenófis IV, outros dizem que foi o Ramsés II e por aí vai, pois historiadores se baseiam em pelo menos 4 documentos para contabilizar a quantidade de faraós que o Egito teve: a Pedra de Palermo, a Lista Real de Abidos, o Papiro de Turim e os registros de Maneton. Então, são aproximadamente 170 faraós. Isso, pouco menos de 30 dinastia faraônica. Então, por hoje só, e até o próximo vídeo.